Há momentos em que o mundo parece pesar sobre os ombros, como se cada passo exigisse esforço redobrado e cada pensamento travasse uma batalha silenciosa. Muitos não veem, mas dentro do coração trava-se uma guerra invisível, uma luta que não se revela aos olhos humanos, mas que ecoa na alma com intensidade. Há um campo de batalha que não se encontra nos mapas nem se ouve nos noticiários. É travado no íntimo, nas escolhas diárias, nos pensamentos que assediam, nas tentações que seduzem e nas dúvidas que enfraquecem. Neste campo, o inimigo opera nas sombras, esperando brechas, sussurrando mentiras, plantando medo e insegurança. Ele não se apresenta com gritos, mas com sussurros que parecem verdades. Não entra pela porta, mas infiltra-se pelas rachaduras da alma cansada. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, não nos deixou à mercê do acaso. Ele preparou a armadura e nos chamou à vigília. A guerra é espiritual. Não lutamos contra carne ou sangue, mas contra forças invisíveis, potestades do mal, estruturas ocultas que operam nas regiões celestiais. E embora estejamos no meio desse conflito, não estamos desamparados. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aquele que confia no Altíssimo habita seguro sob suas asas. Por isso, hoje, clamamos: fortalece-nos, Senhor, na força do teu poder. Reveste-nos com toda a armadura celestial. Que a verdade seja o nosso cinto, nos sustentando em meio às mentiras que nos cercam. Que a justiça cubra nosso coração como um escudo reluzente, para que nenhum dardo de culpa ou acusação encontre abrigo em nós. Coloque em nossos pés o Evangelho da paz, para que onde pisarmos leve-se luz, consolo e esperança. Que a fé seja o nosso escudo, forte e inabalável, capaz de apagar os dardos inflamados da dúvida e do desânimo. E em nossa mente, que brilhe o capacete da salvação, renovando nossos pensamentos, alinhando-os com tua promessa eterna. Na mão, Pai, coloca-nos a espada do Espírito, que é tua palavra viva e eficaz. Que ela corte toda mentira, ilumine cada passo, repreenda o mal e fortaleça nosso caminhar. Dá-nos entendimento para não apenas ouvir, mas viver o que está escrito, porque só assim venceremos. A cada manhã, que despertemos conscientes de que estamos em guerra, mas que a vitória é certa, pois o Senhor já triunfou sobre toda potestade. Que não nos esqueçamos de que, embora o inimigo se levante, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Fortalece-nos, ó Deus, com perseverança. Nos dias bons, para não cairmos na distração. Nos dias maus, para que não sejamos vencidos pelo medo. Em todos os momentos, para que saibamos que não somos órfãos, mas filhos amados, protegidos por teu amor e sustentados por tua graça. Lembra-nos, Pai, que a nossa segurança não está nas circunstâncias, mas em ti. Ainda que o chão trema, ainda que os ventos soprem, permanecemos firmes, pois nossa casa está edificada sobre a rocha eterna. Que essa fé seja viva e atuante, alimentada pela oração e pela palavra. Senhor, sela esta verdade em nossos corações, tu não nos deixaste desprevenidos. A armadura está ao nosso alcance, e com ela podemos resistir e permanecer firmes. Desperta-nos para o combate espiritual com discernimento, vigilância e oração constante. Que sejamos como sentinelas da madrugada, atentos, armados e cheios de esperança. Proclamemos agora, em alta voz, como soldados do reino: Senhor, eu confio em ti. Visto a armadura da fé, firmo meus pés na tua paz. Combato o bom combate com tua palavra. E compartilho esta oração com aqueles que precisam despertar para esta verdade. Que esta palavra chegue a corações cansados, que este vídeo seja enviado como instrumento divino, como chama que reacende a fé em meio à escuridão. Há um rumor que percorre os campos da alma, como o eco de um tambor distante em tempos de batalha. Não é um som físico, mas um chamado do Espírito, uma convocação à consciência, uma trombeta invisível que desperta os adormecidos. O céu não permanece em silêncio diante do confronto invisível que nos envolve. O Senhor chama os seus a se posicionarem. Ele não apenas observa, ele comanda, instrui e prepara os que nele confiam. Não podemos caminhar neste mundo como sonâmbulos, ignorando a realidade espiritual que nos cerca. Há forças que operam sorrateiras, lançando setas nas madrugadas, minando fé ao entardecer, plantando sutilmente o desânimo entre as frestas do cotidiano. Mas aquele que está vigilante, revestido da armadura de Deus, permanece firme como torre inabalável. É preciso estar pronto, não com ansiedade, mas com firmeza. Pronto para discernir, para resistir, para amar com intensidade e crer com coragem. O Senhor nos alerta porque nos ama. Ele não nos quer enganados, mas despertos. E para os que creem, nenhuma cilada do inimigo será vitoriosa. Por isso, nesta hora, clamamos pela presença do Espírito Santo, aquele que sonda os corações, que revela o oculto, que nos ensina toda a verdade. Que ele fortaleça nossas mãos cansadas, revigore os joelhos trêmulos e nos torne sábios para as decisões do Espírito.
O inimigo se alimenta de ignorância, mas onde há luz, a escuridão se dissipa. O Senhor é nossa luz e salvação. A Ele recorremos, como quem corre para uma torre segura, como quem ergue os olhos para além dos montes. É de Ele que vem o socorro, sempre presente, sempre fiel. E assim, em espírito de guerra e rendição, declaramos: Pai, fortalece-nos na verdade. Que não caiamos em ciladas nem sejamos confundidos por vozes estranhas. Que nosso coração seja como campo selado, onde só tua semente encontra terra fértil. Coloca em nós olhos de águia, que enxergam além da superfície, ouvidos atentos à tua voz, que se cala diante do ruído do mundo, mas que ressoa como trovão em quem se dispõe a ouvir. Que nossas mãos estejam limpas e nosso coração puro, para empunhar a espada com autoridade e interceder com fervor. Relembra-nos de que a oração é nossa linha de frente. Quando nos ajoelhamos, os céus se movem. Quando clamamos, as fortalezas espirituais tremem. Não estamos lutando sozinhos. Há hostes celestiais acampadas ao nosso redor, há anjos enviados em missão, há promessas que jamais falharão. Neste momento, Senhor, cobrimo-nos com teu sangue precioso. Que ele seja muralha ao nosso redor, selando cada pensamento, cada passo, cada decisão. Que nenhuma palavra maldita, nenhuma seta venenosa, nenhum espírito de opressão tenha poder contra aqueles que se refugiam em ti. Faz-nos lembrar que a vitória não é daqueles que correm sem direção, mas dos que esperam com paciência e fé. A força que vence não vem da carne, mas do Espírito. E o Senhor já declarou: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Em meio ao combate espiritual, que a esperança seja nossa bandeira. Que a paz que excede todo entendimento nos envolva, mesmo quando o mundo ao redor estiver em chamas. Que a certeza da tua fidelidade seja nosso escudo, e que a chama da fé não se apague, mas brilhe mais forte a cada dia. E se esta palavra tocou o seu espírito, se ela ressoou como verdade dentro de você, então proclame essa fé. Curta este vídeo como sinal de concordância com o céu. Comente abaixo sua oração ou pedido, pois orar por você é também nossa missão. Compartilhe esta mensagem com alguém que esteja cansado ou desarmado. Talvez este seja o sopro que reacende sua batalha. Às vezes, o maior campo de batalha não é visível aos olhos nem audível aos ouvidos, é aquele que se ergue silencioso dentro de nós. Nossos pensamentos se tornam lanças, nossas dúvidas, espadas afiadas apontadas contra nós mesmos. Nesse cenário, a mente se torna território disputado entre verdades eternas e mentiras passageiras. Neste exato instante, há flechas sendo lançadas contra sua mente, pensamentos de insuficiência, de abandono, de medo, de vergonha. Vozes que murmuram: você não é capaz. Você foi esquecido. Você está sozinho. Mas o Deus que vela sobre ti não está em silêncio. Ele fala por meio da sua palavra, e sua palavra é escudo e espada. É por isso que hoje nos revestimos do capacete da salvação, não como mero ornamento espiritual, mas como escudo impenetrável contra os dardos do inimigo. Porque quem entende que é salvo, vive como liberto. E quem vive como liberto, não aceita mais o jugo do cativeiro. A salvação não é apenas promessa futura, é certeza presente. Ela transforma a forma como pensamos, sentimos, reagimos. Ela nos lembra que não somos reféns das circunstâncias, mas herdeiros de uma esperança que não falha. Quando vestimos esse capacete, blindamos nossas emoções, nossos pensamentos, nossas memórias. Clamemos ao Senhor, que Ele renove nossa mente. Que toda ideia que contradiga a palavra seja desfeita. Que todo argumento que se levante contra o conhecimento de Deus seja levado cativo à obediência de Cristo. Que haja cura nas sinapses da alma. Que o Senhor nos ensine a pensar como quem já venceu, como quem já é amado, como quem já tem morada eterna. Sim, Pai, ensina-nos a lembrar, a recordar que não somos definidos por nossos fracassos, nem por estatísticas, nem por rótulos que o mundo nos impõe. Nós somos definidos por teu sangue, por tua cruz, por tua ressurreição. Não há condenação para os que estão em Cristo. Nenhuma culpa, nenhum erro, nenhuma dor do passado tem mais domínio sobre nós. Espírito Santo, traz à tona as promessas esquecidas. Restaura os sonhos que foram soterrados pelo medo. Sussurra verdades celestiais quando os pensamentos tentarem nos esmagar. Que em cada manhã, ao abrirmos os olhos, sejamos renovados com o entendimento de quem somos em Ti. E quando a ansiedade tentar governar nossos dias, que sejamos lembrados de Filipenses 4, 6, 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é lógica. Ela não depende do saldo bancário, do diagnóstico, da opinião alheia. Ela é dom divino. Ela silencia o caos interno e transforma lágrimas em intercessão.
Ela nos dá firmeza quando o mundo ao redor desmorona. Por isso, se hoje a tua mente está cansada, clame. Diga com tua própria voz: Senhor, renova-me. Sopra teu espírito sobre minha consciência. Apaga os traços da dor. Planta em mim pensamentos de vida, de esperança, de vitória. E se este clamor ecoa em teu espírito, se esta oração fala contigo, então firme um ato de fé. Inscreva-se neste canal, declare sua aliança com o céu. Curta este vídeo como um estandarte de resistência ao mal. Compartilhe com alguém que precisa dessa paz. Seja instrumento de libertação na vida de outro. Já parou para pensar na quantidade de vezes em que você acorda e, antes mesmo de seus pés tocarem no chão, uma sensação invisível de peso, angústia ou temor já repousa sobre seus ombros? É como se o dia amanhecesse não com a luz, mas com sombras que se infiltram sorrateiramente em nossos pensamentos. Essa opressão silenciosa não é fruto do acaso. Ela é reflexo de uma guerra espiritual que se trava ao redor de nós e, por vezes, dentro de nós. Mas há um segredo sagrado, um caminho revelado para os filhos de Deus, o revestir-se diariamente da armadura divina. E hoje, vamos falar sobre um dos seus componentes mais poderosos, o escudo da fé. Sim, o escudo. Uma arma defensiva, mas não passiva. O apóstolo Paulo escreveu, sob inspiração divina, que com ele somos capazes de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não alguns. Não apenas os mais fracos. Todos. Isso significa que não há mentira que o inimigo possa lançar que não seja repelida quando a fé está erguida diante de nós. Mas que fé é essa? Não estamos falando de otimismo, de pensamento positivo ou de frases de autoajuda. Estamos falando de confiança absoluta na palavra de Deus. Uma fé que se sustenta não em emoções voláteis, mas na imutabilidade do caráter do Senhor. É a fé de Abraão, que creu mesmo quando tudo parecia impossível. É a fé de Davi, que enfrentou gigantes confiando não em espada, mas no Deus dos exércitos. É a fé de Esther, que entrou diante do rei com a certeza de que Deus era maior do que qualquer decreto de morte. Levante teu escudo agora, meu irmão, minha irmã. Reafirme tua confiança no Altíssimo. Diga à tua alma que ela tem um Pai que vela, um Salvador que intercede, um Espírito que consola. E quando as setas vierem, setas de medo, de ansiedade, de comparação, de insegurança, lembre-se de quem você é. Você é filho, você é filha, você é amado, você é guardado. A fé é ativa. Ela se move, ela reage, ela declara. Por isso, neste momento, proclame com autoridade espiritual: minha fé está no Senhor. Nenhuma seta me atingirá, nenhuma mentira me derrubará. Eu estou oculto sob a sombra do Onipotente. Meu coração confia e não teme. E se tua fé está abalada, saiba que Deus não exige de ti um escudo gigante. Basta um grão de mostarda, um sussurro de confiança, um passo em direção à promessa. Ele mesmo fortalecerá o que é fraco. Ele mesmo erguerá teu escudo quando tuas mãos estiverem cansadas. Que tua oração hoje seja um grito de fé. Que tua adoração seja uma muralha invisível. Que cada louvor entoado se transforme em blindagem celestial. E que, ainda que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu permaneças inabalável. Se este escudo que erguemos juntos te fortalece, então fortaleça também esta obra. Comente aqui abaixo: minha fé é meu escudo. Curta este vídeo como uma proclamação de fé viva. Compartilhe esta oração com alguém que está sob ataque, e seja escudo na vida do próximo. Pois há poder na fé partilhada, há cura na fé proclamada, há vitória na fé vivida. Nem toda batalha se apresenta com clarões e estrondos. Algumas vêm disfarçadas de pensamentos, de sugestões sutis, de inquietações que brotam sem motivo aparente. E são essas batalhas silenciosas, travadas no íntimo da mente, que tantas vezes decidem vitórias ou derrotas antes mesmo de o dia começar. A mente, esse campo vasto e misterioso, onde sonhos são moldados e temores também se erguem. O apóstolo Paulo, ciente dessa realidade, escreveu sob inspiração divina sobre um capacete, o capacete da salvação. Sim, o capacete. Aquilo que protege a cabeça, a mente, o cérebro, o centro das decisões, das emoções e dos pensamentos. E por que a salvação se coloca ali? Porque não há arma mais eficaz contra os dardos do engano do que a certeza de que somos salvos, redimidos, transformados pelo sangue de Cristo. A salvação não é um sentimento. Não é uma emoção que varia com o humor. É um decreto celestial. É um selo eterno. Quando colocamos esse capacete, declaramos ao mundo visível e invisível: minha mente está coberta pela promessa de Deus. Meus pensamentos estão subjugados à verdade do Evangelho. Eu sou salvo, e nada poderá revogar isso. Quantos filhos de Deus andam cabisbaixos, não por falta de fé, mas por pensamentos que foram semeados e nunca foram expulsos?
pensamentos de derrota, de abandono, de culpa, de inferioridade. Mas o capacete da salvação protege contra essas mentiras. Ele diz: você é perdoado. Ele grita: você é escolhido. Ele afirma: você é livre. Vestir esse capacete é reeducar os pensamentos todos os dias. É substituir a voz da crítica pela voz do Pai. É calar as mentiras do mundo com as promessas do céu. E se você sente que tem perdido a batalha na mente, lembre-se, a salvação não depende da tua força, mas da obra consumada na cruz. Não é sobre merecimento, é sobre aceitação. Não é sobre o que você sente, mas sobre o que Cristo já fez. Hoje, ao orarmos juntos, declare: minha mente é cativa à verdade de Cristo. Pensamentos de medo não terão morada. Vozes de condenação não terão eco. Sou salvo, sou amado, sou herdeiro das promessas. A cada pensamento de ansiedade, substitua com uma promessa. A cada seta de dúvida, rebata com um versículo. A cada inquietação do futuro, lembre-se de quem sustenta teu amanhã. Deixe que o Espírito Santo seja o guardião da tua mente. Que ele seja a voz mais alta, mais doce e mais constante dentro de ti. E se essa oração tem sido um abrigo para a tua alma, se ela tem acendido luz onde havia sombras, então espalhe essa luz. Comente abaixo: minha mente está guardada em Cristo. Compartilhe esta oração com um amigo. Que você seja instrumento de restauração mental na vida de alguém. Curta este vídeo e deixe o algoritmo divino multiplicar a fé onde ela se fez frágil. Pois quando mentes se renovam, destinos se transformam. Há momentos em que o silêncio da alma clama mais alto do que o som da multidão. É nesse território invisível, entre as pausas da respiração e os batimentos do coração, que se travam guerras espirituais de proporções eternas. E para essas batalhas, aquelas que não se veem, mas que determinam tudo o que virá, Deus nos confiou uma arma em comum: a espada. Não uma espada de aço, forjada em fogo terreno, mas a espada do Espírito, a palavra viva de Deus. Ela não corta a carne, mas penetra o espírito. Não fere o corpo, mas dissipa trevas e revela intenções. Não pesa nas mãos, mas pesa na balança da justiça divina. Essa espada é diferente de todas as outras, pois não precisa de força para ser empunhada, apenas fé. Quando Jesus esteve no deserto, enfrentando o próprio inimigo cara a cara, ele não usou poder celestial para silenciar a tentação. Ele usou a palavra. Está escrito, disse ele. E com cada está escrito, o inimigo recuava. A espada do Espírito é ativa, é afiada, é viva. Ela não é uma relíquia empoeirada. Ela é o sopro de Deus condensado em letras. É a rocha que fere o orgulho. É o bálsamo que cura a alma. É o trovão que cala o medo. Mas há um segredo: a espada só fere o inimigo quando sai da bainha. Guardada, ela é silenciosa. Esquecida, ela é inerte. Mas nas mãos de um filho ou filha de Deus, que crê, que declara, que proclama, ela é invencível. Quantos de nós temos enfrentado provações sem usar a palavra? Sofremos, gememos, lutamos, mas esquecemos que a resposta já foi escrita, que o poder já nos foi dado, que a promessa já foi assinada pelo sangue. Hoje, Deus te chama para abrir os lábios e deixar que a palavra seja a tua lâmina. Diga: está escrito, para cada pensamento que se opõe à paz. Diga: está escrito, diante do diagnóstico, do abandono, da dívida, da perda. Porque a palavra não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Lembre-se, a palavra é tanto defesa quanto ataque. Ela te protege, mas também te faz avançar. Ela abre caminho onde não há trilha. Ela transforma desertos em jardins e ruínas em fortalezas. Então erga a tua voz. Não como quem grita por desespero, mas como quem declara a vitória que já lhe foi dada. E se não sabe o que declarar, comece com o Salmo 23, ou com Isaías 41:10, ou com Romanos 8:28. A espada é tua, apenas use-a. Proclame hoje, com ousadia: a palavra de Deus é minha arma. Com ela vencerei o medo, silenciarei a dúvida e avançarei na direção do propósito que o céu escreveu para mim. E se esta palavra já começou a ferir o inimigo em tua história, compartilhe-a. Escreva nos comentários uma promessa que Deus já cumpriu em tua vida. Curta este vídeo como quem empunha a espada para mais longe. Envie esta oração para alguém que precisa lutar, mas ainda não encontrou a arma certa. Pois quando a palavra é liberada, nada permanece como está. O tempo, por mais implacável que seja, curva-se diante da eternidade das promessas divinas. Há instantes que marcam a alma para sempre, momentos em que não se trata mais de resistir, mas de permanecer. Permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor ruge como tempestade. Permanecer em pé, mesmo quando o chão parece sumir sob os pés. Permanecer, ainda que os ventos da vida tentem empurrar para trás.
É neste permanecer que o Espírito nos revela o escudo final da batalha espiritual, a oração. Mais que um ritual, mais que palavras ditas por costume ou tradição, a oração é o canal onde o céu e a terra se tocam. É no espaço da oração que o coração fala na linguagem do Espírito e Deus responde com promessas eternas. Na oração, somos lavados. Na oração, somos moldados. Na oração, somos reavivados. Há um mistério na oração constante, um poder silencioso, uma unção invisível que cobre, fortalece e prepara. A oração é o selo que fecha a armadura. Sem ela, até o mais firme dos guerreiros cansa. Com ela, até o mais ferido dos soldados continua marchando. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, escreveu Paulo. Não em horários marcados apenas. Não em ocasiões especiais. Mas em todo tempo, porque a batalha não tem intervalo, e a presença de Deus não tem limitações. A oração transforma. A oração purifica. A oração une o céu à nossa realidade. E é nesse espírito de reverência e fé que agora nos unimos. Não com medo, não com ansiedade, mas com a convicção de que o nosso clamor chega ao trono da graça, onde o Cordeiro reina vitorioso. Oramos por discernimento. Oramos por ousadia. Oramos por sabedoria. Oramos para ver aquilo que os olhos naturais não veem, para ouvir aquilo que só o Espírito fala, para andar em sendas que só a fé enxerga. Clamamos para que nossos lares sejam fortalezas de paz, que nossa mente seja protegida dos ataques silenciosos da escuridão, que nossa linguagem seja lavada na fonte da pureza. Rogamos ao Senhor das hostes celestiais que coloque seus anjos de fogo ao nosso redor, e que cada porta aberta ao inimigo seja agora selada pelo sangue do Cordeiro. Pedimos por libertação, por cura, por restauração, mas acima de tudo, pedimos por mais dele. Que a nossa comunhão com o Espírito seja profunda, que nossas raízes não estejam no chão da circunstância, mas na rocha eterna que nunca se abala. Que sejamos um povo de oração, que sejamos guerreiros invisíveis, armados com a palavra, vestidos de justiça e com os joelhos dobrados diante do trono. E se esta oração falou contigo, não retenha essa bênção. Compartilhe este clamor com alguém que precisa se revestir. Curta este vídeo como quem estende o manto da intercessão a mais corações. Escreva nos comentários a promessa que você tem declarado em sua vida. Agora, com toda fé, com toda devoção, com toda entrega, fechemos orando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.